Jovem Pan News. Jovem Pan News. Muito bem, agora sim, começando a entrevista aqui com o Estélio Júnior, que é diretor de planejamento do Sindicato dos Policiais Civis aqui de Alagoas, o Sindipol. O Estélio está aqui, o Estélio Júnior está aqui repercutindo também na Jovem Pan News a fala, como nós já colocamos ainda na primeira parte do programa, exatamente sobre a declaração do governador Renan Filho, José Renan Filho, de que a atividade de Polícia Civil não oferecia risco. Agora, um detalhe, hein? Isso há menos de 7 dias de quando aconteceu a morte de um policial civil, José Clério, que exatamente em função da atividade aí que desempenhava, foi reconhecido por criminosos e foi executado covardemente dentro de um coletivo aqui na capital alagoana. Sem falar nos outros tantos policiais que, ou em função do estresse da atividade, ou também em função e decorrência de inimizades adquiridas com a atividade, também já perderam a sua vida. A gente declarou aqui, ainda na primeira parte, que foi uma declaração infeliz, que precisa ser corrigida publicamente. Não é demérito nenhum, principalmente para ele, que é uma pessoa jovem e pode reconhecer ainda os erros. Por que eu falo isso? Porque o combate à violência, ele é um conjunto de atividades. Entre elas, a combinação de forças. Polícia Militar fazendo o trabalho ostensivo, a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, fazendo o trabalho investigativo, levando a coleta de provas à Justiça para levar também à condenação. E detalhes, a violência não se combate apenas com a prisão, é a efetivação da justiça também com a condenação que vai levar esse preso para, obviamente, o sistema prisional. Então, como é que nessa lógica a gente acredita estar falando que uma força é menos perigosa que a outra? Já descobri qual é o segredo. É porque está em luta e está em discussão nesse momento também pela categoria dos policiais civis a possibilidade exatamente de querer aí ganhar em cima da atividade e o risco que ela tem, remuneração por isso. E aí o governador, obviamente, politicamente, ao fazer essa declaração, também tenta afastar administrativamente a possibilidade de pagar por esse risco inerente à atividade. Para falar sobre isso, aqui o Estélio Júnior. Estélio, primeiro, em cima especificamente da fala do governador, ontem a categoria chegou inclusive a emitir uma nota, aí obviamente repudiando essa postura do chefe do Executivo. Por que vocês reagiram com tanta veemência à fala do governador José Renan Filho? Muito bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, né? Bom dia, Estado de Alagoas. Veja só, o problema é que você já deslindou, né, qual o motivo, né? O motivo não foi a questão, mas assim, isso atingiu uma questão individual da morte do José Clério Vieira, né? Porque não foi naqueles termos que o governador declarou, né? Na verdade, o que aconteceu foi que ele foi reconhecido como policial civil e aí foi executado, né? Veja, mata-se pessoas, a morte, o assassinato, o homicídio que a gente chama, ele acontece por três coisas. Ou ele acontece pago, que é o assassino, né, de aluguel, ou ele acontece por conta de vingança. Basicamente são essas três coisas. Pode ter algum fora desse universo. Ou acontece para disfarçar, para guardar outro crime. Foi o caso, né? Não foi por conta, né, do policial, né, tentar reagir. Ele poderia ter reagido, já aconteceu de policiais reagirem, né? Mas o cenário não era um bom cenário, é um cenário que a gente chama de ruim, né? Porque eram dois, né? Então, você não tem como reagir a dois, né, sem deixar alguém ferido. Podia não ser ele, podia ser outro, sim. Mas, assim, já aconteceu de policiais reagirem. Só que, nesse caso, não foi o que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, isso está errado, porque foi devido à função policial que o policial perdeu a vida, né? Mas, se não fosse, se ele reagisse, olha, ele é um policial. Ele poderia ter reagido e, mesmo assim, seria ainda em relação à função que ele teria perdido a vida. E, por fim, o governador tenta jogar a culpa do fato na pessoa, na vítima.
ao invés de culpar os verdadeiros culpados, que foram foi o executor, né? Tanto do roubo como do homicídio. Então, olha só, mas a ideia do governador é simplesmente afastar a possibilidade de adicional de periculosidade, que não cabe só à Polícia Civil, cabe também à Polícia Militar. Vários estados, se não me engano, são 18 estados já que reconheceram, são 27 estados no país, são 18 estados que já reconheceram o adicional de periculosidade para a categoria policial civil, inclusive em alguns até para os aposentados. Porque, assim, uma coisa é a insalubridade, que você trabalha com salário insalubre, entendeu, Marcos? E aí, quando você deixa de trabalhar, você não tem mais aquela carga de insalubridade. Mas outra coisa é a periculosidade do dia a dia, de você lidar o tempo todo com bandido, e que depois, você mesmo aposentado, o cara vai lhe reconhecer. Fica exposto. Exatamente. E eu estava falando aqui, lembrando, que os próprios sites, as próprias agências de notícias trazem a informação de que não só no sistema prisional está presente a questão das doenças nos ambientes da delegacia. A delegacia lá de Delmiro Gouveia tem um preso lá com tuberculose, foi diagnosticado com tuberculose. Tuberculose se transmite por via aérea, é um vírus. Você que está de plantão numa delegacia, está lá com a sua imunidade baixa, num dia de plantão qualquer, pega tuberculose no ambiente também de trabalho. Isso é um risco ou não é também para a atividade? Então, quer dizer, é uma atividade que ela está cercada de várias questões, obviamente, que colocam em risco a atividade do policial. Essa intranquilidade de trabalhar numa cidade pequena, aonde seja no interior, até na capital, que tem essa característica também, a ponto de você ser reconhecido. Veja só que situação. Você efetua a sua prisão, efetua o seu trabalho, trabalha com inteligência. Agora, cada vez fica mais claro para mim, porque tanto o pessoal da inteligência, da Polícia Militar, como da Polícia Civil, trabalha com balaclava, que é para o marginal, de uma hora para outra, não ficar marcando a sua cara. E quem prende, pelo volume de prisões que faz, ou guarda nas delegacias, né, toma conta lá por um tempo na delegacia, esquece que o volume é grande de marginais que circulam por ali. Exatamente. Mas o marginal ele não vai esquecer nunca mais, porque é uma coisa marcante. Levou ele para a cadeia, numa discussão o cara mandou ele se calar, quer dizer, exigiu disciplina ali no ambiente, teve que ser mais áspero em algum momento e, obviamente, o revide pode acontecer, que é o que vocês já apuraram no caso do José Clério. O que é que vocês estão mobilizando para amanhã com essa atividade aí dos servidores unificados? Tem Polícia Militar também e Polícia Civil, e a pressão pelo adicional de periculosidade, como é que anda essa discussão com o governo? Em primeiro lugar, nós saímos na frente, mas a gente acha que as duas polícias têm que ter. Até porque os agentes penitenciários eles já têm um adicional, mas a gente precisa ter também, tanto Polícia Civil como Polícia Militar. Veja o número de policiais que perderam a vida no ano passado, e para poder reduzir a taxa de mortalidade aqui em Alagoas, 500 vidas, né? 500 vidas foi o saldo positivo do serviço das polícias no ano passado. Mas isso não foi a troco de nada, não. Vários policiais perderam a vida. Então, assim, o pior é que o trabalho no ano passado estava dando certo, mas infelizmente esse ano o governador cometeu vários deslindes desse tipo, né? Primeiro chamou o pessoal de pedreiro, depois teve outra coisa que ele falou sobre a Polícia Militar, né? Aí agora teve essa frase infeliz. Não é assim. Quer dizer, alguém precisa ensinar a gestão ao nosso gestor maior. Porque ao invés de garantir os trabalhadores um bom tratamento, pelo menos uma boa relação com os servidores, é esse tipo de coisa que a gente ouve o tempo todo do governo. Então, veja só, nós tivemos uma greve esse ano, e que a radicalização dentro da greve foi causada por uma frase dessas, do governador, que não era para ser radical. Mas, infelizmente, o governador foi chamar a polícia toda de pedreiro. Agora, em meio a um fato desse, um fato que criou comoção em toda a polícia, ele joga uma pérola dessas. Então, veja só, é evidente, e nem precisa a gente defender, né, para quem quer que seja,
o risco de vida que a Polícia Civil ou a Polícia Militar corre. Eu creio que toda atividade ligada à segurança, e até tem uns companheiros aqui, eu até lembrava no meu comentário, ainda na primeira parte, que se dedicaram com a atividade de comunicação a fazer o jornalismo policial, até eles no dia a dia, por conta da denúncia, da maneira enfática, mais ousada ou menos ousada que falam e enfrentam também os criminosos, estão expostos também. E não é uma atividade pública remunerada para a segurança, mas é porque lida com bandido. Você tem convicção, ao longo dos anos, como policial experiente, que a mudança do perfil da droga consumida aí pela juventude, de um modo geral, também os transformou em figuras extremamente inconsequentes em função exatamente da mudança da droga. Antes o problema estava na maconha, tinha lá o seu grau de risco, mas agora passou a ser o crack. Uma droga que congela emoções, é a cocaína transitando dentro da cidade, além de outras drogas químicas, e que tudo isso, chegando muito mais cedo para adolescentes e os jovens de um modo geral, torna essas figuras em simplesmente corações de gelo. Criminoso hoje está matando pessoas e até a polícia, que em algum momento colocava mais respeito, como se fosse um nada. Então, quer dizer, no momento de maior radicalização do crime, onde a gente precisa exatamente que um proteja o outro, e principalmente nós, enquanto cidadãos, queremos que vocês, cidadãos, também nos protejam e investiguem e façam campanas e trabalhem com inteligência, essa declaração realmente ela não cai da melhor maneira possível. E o pior, vai, obviamente, estimular a novas mobilizações da categoria, porque são homens e mulheres que entraram na Polícia Civil por concurso público. Eles não foram colocados, não entraram lá de favor. Então, obviamente, precisam ter a garantia aí da questão do direito. Me diga uma coisa, Estélio, por que Alagoas ainda, inclusive não só nesse governo, mas também em outros governos, ainda não tinha implantado o adicional de periculosidade? Por que isso já não fazia parte aí do universo de direitos que vocês deveriam ter? Pois é, essa reivindicação é uma reivindicação que entrou na nossa pauta há coisa de uns 3 anos, né? Mas assim, a coisa de, aliás, me perdoe, a coisa de 5 anos. E foi envidada uma ação, nós estamos esperando pelo julgamento da ação. Agora, não precisava de ação. O governo podia reconhecer. É uma ação administrativa. Claro, o governo poderia reconhecer o risco de vida ao invés de fazer o que fez, né? O risco de vida que corre o policial civil e o policial militar. Aliás, alguns policiais civis e alguns policiais militares também, além do risco de vida, tem a insalubridade, como você bem disse, dos ambientes de cuidar de preso, né? Eu, por exemplo, já tive que cuidar de preso, porque eu já rodei esse interior todinho, né? Além de fazer investigação, tive que cuidar de preso. Então, veja só, e é insalubre o trabalho. Devia ter os dois, nesse caso específico. Certo? Mas, no geral, precisava do adicional de periculosidade. Olha só, Marcos, deixa eu fazer o chamamento para o pessoal para estar amanhã na Praça dos Martírios, no ato, como você bem disse, dos servidores, às 9 horas, né? Porque no nosso caso vai ter um conteúdo diferente, que é o conteúdo de exigir a periculosidade, o adicional, e o conteúdo de desagravo, de insatisfação com esse fato que aconteceu com essa frase do governador. E também convidar toda a comunidade da Polícia Civil para a missa de 7º dia do companheiro José Clério, né? Que vai ser às 20 horas na igreja Nossa Senhora da Conceição no Farol, né? Nossa Senhora da Conceição no Farol, portanto, a igreja aí onde será celebrada a missa de 7º dia do José Clério, tá bom? Ele que faleceu na semana passada durante uma ação criminosa dentro de um coletivo aqui da capital alagoana. Amanhã às 19 horas, é isso? Às 20 horas. 8 da noite, exatamente para facilitar aí o deslocamento de todos. Diogo, que você conhece, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, onde fica essa, Diogo? Não conhece o Diogo, porque o Diogo é o nosso consultor para assuntos católicos aqui dentro da nossa programação. Em relação à mobilização de amanhã, cada categoria tem a sua pauta específica. Trabalhadores da educação tem pauta ainda retardada também, aí represada com o governo. Trabalhadores da saúde também. Vocês, quanto policiais civis, têm essa luta do adicional de periculosidade. Alguma pauta? Comum tem, sim. O IPCA e tem a questão
da aposentadoria, o projeto de aposentadoria do governo federal, do projeto de previdência do governo federal que a gente quer barrar. A inflação e esse que foi aprovado na Assembleia, você está falando do L Previdência, não? O modelo do L Previdência? O modelo do L Previdência também, mas também tem um projeto maior, que é um projeto do governo federal, que infelizmente, toda vez que se mexe na Previdência, as pessoas perdem direito. Você sabe, né? Foi fruto do acordo dos governadores da reunião com o ministro Meirelles. Precisamente. Que né? tem que fazer agora o aperto e apertar o cinto nos estados. Isso. E também o projeto 257, que impede durante muito tempo de aumento para servidores. Imagine, a inflação galopante de mais de 2 dígitos, né? E o projeto o PLP 257, né? Procura impedir que se dê aumento nos estados. É um absurdo, né? Ou bem você controla a inflação, ou bem você dá aumento. Já vi que realmente o estresse do policial civil, que é outro problema que não entra na pauta aí da questão da periculosidade para a vida, né? Porque se você vai guardar para a vida e o estresse não é bom para ninguém, deve continuar. É muito bombardeio para o servidor público e para o policial. Já que você falou em estresse, nós temos 3, quando o cara sobrevive à carreira, né? Que não foi o caso do Zé Clério, mas assim, ele termina com... Nós temos 3 doenças funcionais, a gente tem esses estudos no Sindipol, né? Então, a gente tem a questão da pressão, né? As pessoas se tornam hipertensas. Eu, por exemplo, tinha pressão baixa e hoje sou hipertenso, né? Ao longo desse tempo na Polícia Civil. Aí a pessoa se aposenta o alcoolismo, né? Que aí a pessoa, quando se aposenta, ele se torna um alcoólatra, ou ao longo da função até pode ser um alcoólatra. Acelera isso, né? E daquela doença do sangue, de açúcar no sangue. Diabetes. Diabetes, né? Que ele dispara, porque o diabetes é genético, né? Exatamente. Mas ele dispara, e tem um aspecto emocional também, né? Ele dispara quando ao longo do tempo, e o aposentado policial geralmente tem essas três. Eu tive a chance de falar com um profissional de saúde do trabalho na semana passada, inclusive está na página verde aqui de um dos impressos da cidade, da capital, a Gazeta, né, do estado, e ele falava também das doenças de origem emocional, né? Todas essas que você falou, mas emocional e psicológica, porque o drama que você vive em algumas situações, e essa que trabalha entre o bem e o mal, entre estar vivo e estar morto, isso provoca, ao longo do tempo, na cabeça do indivíduo, vários outros transtornos que, obviamente, vão se manifestando ao longo do tempo e que normalmente não entram aí no dia a dia das doenças enquanto você está em atividade, porque elas só se manifestam, em alguns casos, na reta final da carreira ou quando você realmente é aposentado. Aquela impaciência, as noites de sono, elas nunca são recuperadas e, do ponto de vista neurológico, isso também causa prejuízo. Então, quer dizer, eu tenho todas essas informações, só isso, e não sou governante de nada, só isso para mim já faria entender que essa atividade de segurança, assim como qualquer outra, ela já é diferenciada. Só em saber em que tem um tipo de profissional que está trabalhando pela segurança da minha vida na hora que eu estou dormindo, e olha que quando a gente está dormindo, a gente ainda tem medo de que a nossa casa seja invadida. Mas, obviamente, tem lá pessoas que estão no dia a dia trabalhando, a gente ouve a sirene, a gente ouve a correria, é o cara da saúde, é o cara que está na delegacia recebendo essas malas, né, do dia a dia que são presas e não tem risco nessa atividade. Quer dizer, eu não sei mais o que seria risco, né? Diante dessa lógica, eu não sei mais o que seria risco. Eu defendi, na primeira parte do programa, exatamente um pedido de desculpas, pelo menos para tentar apaziguar os ânimos e tentar conversar de maneira administrativa, já que a implementação do adicional de periculosidade tem um aspecto econômico envolvido, é ter dinheiro ou não ter dinheiro. Agora, usar desse subterfúgio de tentar desmerecer a atividade, para desqualificar, para não entrar nem no debate, aí realmente é um caminho sem volta e, obviamente, conhecendo a categoria dos policiais civis, o último governador que adotou essa postura em relação à Polícia Civil enfrentou a maior greve da história da Polícia Civil, que foi o governador Ronaldo Lessa. O governador Ronaldo Lessa partiu para o enfrentamento da categoria, acreditando que na função de governador naquele momento, a sua palavra era dada como única e verdadeira e cale-se os demais. Não funcionou dessa maneira. Foi uma radicalização total, já aconteceu também nesse governo e eu estou preocupado com o que virá daqui para frente. Porque desde que saiu o secretário
da promotor público, como é o nome? Oh, perdão, Alfredo Gaspar. Você vê que a memória às vezes até falha. Alfredo Gaspar de Mendonça, que tentava unificar o tempo todo, os discursos agora estão dicotômicos, né? É o diretor dizendo uma coisa, é o ex-comandante que é secretário dizendo outra, e as ações estão ficando aí descoordenadas. E quem perde com isso somos nós. Então, os bons números obtidos em 2015 podem não ser obtidos em 2016 por conta dessa falta de entrosamento. Eu comparei com o exemplo do técnico de futebol. Como é que o técnico vai dar uma entrevista pública e vai dizer, não, o melhor do meu time é o ataque? É, meu amigo, só que se você não tiver defesa, o seu time perde. Então, quer dizer, fica difícil, né? Você não entender que no time, todas as posições, todos os jogadores são importantes, Estélio. Foi bom você ter falado no doutor Alfredo, porque no começo da gestão do doutor Alfredo houve um pacto entre as forças, né? Não houve nenhum ganho financeiro, nem para a gente, nem para a Polícia Militar. É preciso se dizer isso, né? Isso ficou para posterior, porque depois ia ser visto, né? Mas, assim, houve um pacto entre as forças e houve uma nova gestão na polícia, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, e foi isso que deu esse resultado, o trabalho muito árduo da gente, né? De salvar 500 vidas no estado de Alagoas. 500 vidas não são poucas. 500 famílias deixaram de chorar, né? Pois é, exatamente. Né? É como eu disse, talvez eu seja uma dessas pessoas que estejam vivas, mas que no crescendo que vinha a violência no estado de Alagoas, né? Nós ainda somos o número 1 em taxa de homicídios. É bem verdade. Mas houve uma queda muito grande no ano passado. Eles gostam de falar dos dados, né? Uma curva descendente, né? Dos números da violência. Que a gente quer que se perpetue, e não foi só da violência, número de roubos, número de furto a carros, número de furto a celulares, tudo foi reduzido. Um detalhe importante que a gente coloca aqui, quando acontece uma prisão sem disparar um tiro, e obviamente é fruto de trabalho de inteligência, e quem investiga é a Polícia Civil, até me prove o contrário, eu não vejo só fazer prisão delegado, tem uma equipe ali por trás, né? Tem pessoas que passaram noites e noites fazendo campana para que aquilo desse certo. Tem sido assim, não é? É verdade. Mas quem aparece é o delegado, porque é ele que mostra os resultados. Aí veja só, mas com certeza quem faz o trabalho são os agentes, são os escrivães, etc. Aí veja só, você tem razão. Houve inclusive prisões no ano passado, né, feitas sem disparar um tiro. Agora, houve também consequências. Por exemplo, aqueles 2 rapazes que foram executados lá no Campestre? Exatamente. Esses agora que são os irmãos de deficientes mentais? Não. Aquele do ano passado, estou falando dos 2 policiais que estavam fazendo investigação. Sim. A ideia era fazer... exatamente. Fazendo a incursão lá. Eles estavam fazendo um trabalho de campo. A ideia era fazer o trabalho sem disparar um tiro, infelizmente. Aconteceu o que aconteceu. Foram vítimas. Mas essa é a questão. Infelizmente... a situação, o trabalho é um trabalho de risco. Ou você está arriscado fazendo o trabalho em si, ou você está arriscado voltando para casa, como foi o caso do José Clério. Voltando para casa, imagina, né? Exatamente. E ainda é desqualificado pelo próprio mandante. Eu fico acompanhando, eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos, né? Estamos chegando a Josi também, chegando a quase 20 anos de formado. E nesse período, alguns colegas de faculdade fizeram um concurso e entraram na polícia. Às vezes, quando a gente encontra, é impressionante. O assunto gira em torno do trabalho, você vê que a pessoa está estressada, e aí você não vai ficar confrontando, porque parece que ele tem a necessidade de falar, e a mudança de postura. Figuras que antigamente eram extremamente bem-humoradas, agora aquela cara, né, tensa, né? Um ambiente meio de estresse, assim, fruto do trabalho. Aí pergunto pela família, já está no 2º, 3º relacionamento, porque vai tendo também os desgastes pessoais. Tem essas confusões. Tem essas heranças, né? Em função da atividade. E quer dizer, a gente não vai compreender que esse trabalho é um trabalho de risco. Ora, por favor, realmente foi uma falha terrível e que precisa ser corrigida politicamente, tá? E administrativamente também. Então, repetindo, Estélio, amanhã, às 9 horas, concentração na Praça dos Martírios, todas as categorias de servidores públicos, inclusive você, policial civil, e agora, mais do que nunca, em função do que aconteceu, exigindo essa pauta do adicional de periculosidade. E o outro dado é a missa de 7º dia do José Clério Vieira, ele, policial civil, executado, aí, de morto, né, covardemente,
dentro de um coletivo na capital. Missa que acontece amanhã às 8 da noite. Só queria que você repetisse a igreja aí no Farol. Igreja Nossa Senhora da Conceição, Farol. Fique aí à vontade para as suas considerações finais, Estélio. Não, aí é uma infelicidade isso que o governador vem fazendo com as polícias, não é só com a Polícia Civil, durante esse ano. Isso depois de tão bons resultados que nós alcançamos, né, que toda a área de segurança alcançou no primeiro ano de governo, né, dele, que foi em 2015. Infelizmente, é desse jeito que os políticos, de modo geral, e o nosso governador em particular, trata a você que trabalha na segurança pública. Vamos dar resposta amanhã, né? Porque isso não pode continuar desse jeito. Não pode continuar desse jeito. E aí eu quero dizer para você, Marcos, obrigado aqui pela oportunidade de me pronunciar, de falar. Também. Conversamos aqui com o Estélio Júnior, diretor de planejamento do sindicato aí dos policiais civis de Alagoas, o Sindipol. Amanhã a gente dá cobertura a essa atividade lá às 9 horas na Praça dos Martírios. São 10h42, eu vou para um rápido intervalo comercial. Tem Marcelo na rua chamando? Não. Vou faturar, daqui a pouco eu volto para mais uma hora aqui do nosso Super Manhã. Até já.